Graça e paz, meus amados irmãos. Vamos mais uma vez meditar na palavra do nosso Deus. E que privilégio nós temos. Nós somos seres tão limitados, até mesmo na compreensão das coisas simples, mas Deus ele nos concede a oportunidade de meditarmos na sua palavra que é eterna. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo de número 1, no verso de número 7. A partir desse versículo é que vamos discorrer o estudo de hoje. Diz assim a palavra do nosso Deus: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então eu quero pensar com você a respeito da seguinte ideia. Ao olhar para um texto como este, nós vamos encontrar uma verdade que deve trazer motivação à nossa vida. O Espírito Santo, ele é o poder transformador de Deus em nós que somos crentes. Nós temos muita facilidade, ou mais facilidade, para entendermos quando tratamos de assuntos relacionados ao Pai. Temos facilidade em entender assuntos relacionados ao Filho. Mas quando nós lidamos ou nos referimos ao Espírito Santo, a nossa capacidade de compreensão ela é muito mais limitada. Então, neste estudo, eu espero despertá-lo à compreensão desta verdade maravilhosa sobre aquilo que a Bíblia revela, né? Que o Espírito Santo é o poder transformador de Deus em nós, levando ou já colocando para você que o Espírito Santo é a própria pessoa de Deus. Todavia, ele age com poder nas nossas vidas para nos transformar. As Sagradas Escrituras elas vão nos mostrar esse elo entre a pessoa do Espírito Santo e o poder de Deus. Lá no Antigo Testamento, nós vamos encontrar duas passagens que são importantes a respeito deste tema. Miqueias, capítulo 3, verso 8, vai nos dizer assim: mas quanto a mim, graças ao poder do Espírito do Senhor, estou cheio de força e de justiça. E Zacarias 4,6, que é um texto mais conhecido, afirma: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então os textos aqui mostram de forma muito clara o poder do Espírito Santo agindo na vida das pessoas. O Espírito Santo poderosamente agindo na vida das pessoas, enchendo de força e de justiça. Nós vamos encontrar nos evangelhos, quando o anjo se apresenta a Maria, Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 35, o anjo se refere ao Espírito de Deus como o poder do Altíssimo, que viria sobre Maria, então ela conceberia do poder do Altíssimo. Este poder é o poder que criou e o poder que sustenta o universo. É o poder de uma pessoa, a pessoa do próprio Criador do universo. Jesus, ele foi gerado pelo Espírito Santo e quando ele vai começar o seu ministério, a palavra do Senhor vai nos dizer que ele começa o seu ministério no poder do Espírito Santo. Lucas 4:17. Pedro relata ainda que todo o ministério de Jesus foi feito no poder do Espírito Santo. Diz assim, Atos 10:38. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O Espírito Santo aqui é associado com o poder pelo qual Deus, o Pai, estava com Jesus. O poder através do qual ele realizou grandes milagres durante seu ministério físico e terrestre. Por quê? Porque a Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele esvaziou-se de si mesmo. Então havia um relacionamento com o Pai, uma dependência do Pai e a atuação do Espírito Santo através
da vida de Jesus. E quando Jesus ele está prestes a morrer, ele vai ensinar aos discípulos que ele deixaria um outro consolador, um outro auxiliador. E ele vai dizer mais, ele vai dizer que este Espírito viria sobre os discípulos, sobre a igreja, então receberiam poder. Poder. O Espírito Santo é a própria presença, né, de Deus, é a própria presença da divindade trabalhando poderosamente e ativamente na vida dos seus servos. Não precisamos ter nenhum receio, nenhum medo em relação a esta verdade. E Paulo vai dizer que nós, como crentes, Romanos capítulo 15, verso 13 e 19, nós, como crentes, devemos ser ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Né? Para quê? Para que da mesma forma que Jesus viveu, que Jesus agiu, nós também possamos agir, não por nós mesmos, mas pelo poder do Espírito Santo. Então é este mesmo poder que criou os céus e a terra, este mesmo poder que concebeu a Jesus, este mesmo poder que atuou no ministério de Jesus é dado a nós, e nós então podemos viver de uma maneira que agrada ao Senhor. Mas este poder, ele só é recebido na nossa vida diretamente de Deus e diariamente quando nós o buscamos. E a pergunta que talvez podemos fazer aqui é: o que o Espírito Santo faz por nós como cristãos? Isto afeta o cerne, né? O âmago da nossa crença. Porque sem a presença e sem o poder do Espírito Santo, não podemos nos tornar filhos de Deus e, consequentemente, não temos um relacionamento profundo e íntimo com o Pai Celestial. Então nós precisamos pensar a respeito desta ideia. Romanos 8,14, o apóstolo Paulo vai nos ajudar a entender como o Espírito Santo trabalha na vida do cristão. Ele escreve que todos são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Aqui vemos que para ser considerado filho de Deus, precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus. O apóstolo ele vai continuar este raciocínio e no verso 9, né, do mesmo capítulo, ele afirma o seguinte, que se a pessoa não tem o Espírito de Deus, também chamado de Espírito de Cristo, habitando em si, esse tal não é dele. É por isso que é vital nos arrependermos. Perceba o seguinte, novo nascimento é único, é apenas uma vez. Mas o arrependimento, ele precisa ser diário. O arrependimento precisa ser algo corriqueiro na nossa vida. Quando erramos, devemos nos arrepender para que possamos novamente entregar as nossas vidas a Deus e sermos guiados e transformados pelo Espírito do Senhor. Mas o que é ser guiado pelo Espírito de Deus? O que significa isto? Olha, o Espírito Santo não nos leva, não nos arrasta, não nos obriga, não nos pressiona. Ele nos guia. Ele não vai nos impedir de pecar, nem vai nos forçar a fazer o que é certo. Ele nos guia. Porém, devemos estar dispostos a seguir as suas orientações. Devemos estar dispostos a sermos guiados, conduzidos pelo Espírito do Senhor. Como é que o Espírito Santo nos guia? Vamos considerar aqui alguns aspectos de maneira bem objetiva. O Espírito Santo nos mantém em contato com a mente de Deus. Meus queridos, somente pela ação do Espírito Santo na nossa vida é que nós podemos guardar os mandamentos do Senhor. Guardar os mandamentos do Senhor é estar em contato com a própria mente de Deus. Isto é
um contraste com aquilo que o mundo vive, com aquilo que o mundo que nos rodeia vive, e também com a nossa própria natureza, que nos influencia para o mal. Mas guiados pelo Espírito, como diz o apóstolo João em 1 João 3,24, nós então teremos condições de obedecermos e seguirmos os mandamentos do Senhor. O Espírito Santo também nos ajuda a compreender mais profundamente a verdade revelada na palavra. Quando Jesus prometeu aos apóstolos que ele enviaria o Espírito, ele disse: "E vos guiará em toda a verdade". Então o Espírito Santo que ilumina a nossa mente, iluminando a nossa mente, nós temos condições de compreendermos a verdade revelada na palavra. Além disso, o Espírito nos inspira um profundo entendimento do propósito e da vontade de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versos 9 até 11, o apóstolo Paulo fala que só consegue entender o propósito, a vontade de Deus, aquele que é espiritual. O homem natural, ele não consegue discernir as coisas espirituais. Para o homem natural, as coisas espirituais são loucura, mas para o homem espiritual, ele pode entendê-las e discerni-las. O Espírito Santo torna ainda possível a superação. Superação em que sentido? Nada é tão difícil para nós quando o poder de Deus atua em nossas vidas. É o Espírito de Deus que nos ajuda nas nossas fraquezas. Jesus prometeu aos cristãos que para Deus nada é impossível. Jesus prometeu que para Deus tudo é possível. Mateus 19:26, Marcos 10:27. A vida cristã, meu amado, minha amada, é uma vida de desafios. E devemos entender que Deus não quer que permaneçamos como éramos, antes dele nos chamar. O cristianismo é uma vida de superação e crescimento, de transformação dos pensamentos, da mente, das nossas ações, das nossas atitudes, para que dia a dia sejamos mais semelhantes a Jesus Cristo, sejamos mais semelhantes, mais parecidos com o nosso Mestre. Mas o Espírito Santo nos convence na nossa consciência da culpa e nos ajuda a ver o pecado como realmente é. Ao falar do Espírito Santo que seria dado, Jesus disse que ele convencerá o mundo do pecado. João 16:8. Às vezes nós olhamos e falamos: não, quem tem que ser convencido do pecado é aquela pessoa que nunca entregou a sua vida a Jesus. Mas não é esta a verdade que o texto nos coloca. O Espírito Santo dentro de nós, ele vai trabalhando na nossa consciência, nos ajuda a reconhecer e evitar o pecado. Nós estamos vivendo num tempo tão estranho, num tempo onde o mal está sendo tratado como bem, onde o amargo está sendo visto como doce, como disse o profeta Isaías, num tempo de muita inversão de valores, de muito relativismo. Então o Espírito Santo ele vai trabalhando na nossa vida, a culpa que nós sentimos ela vai se tornando algo real e nós somos então despertados para permitirmos ou trabalharmos mudanças em áreas da nossa vida. Áreas que estão escondidas de todos, mas que é vista por Deus e que o Espírito Santo ali chega, toca e nos chama para a mudança. O Espírito Santo também produz fruto divino em nós. Assim como a macieira produz maçã, o cristão tem que produzir o fruto do Espírito.
É como o apóstolo Paulo falou em Gálatas 5, 22 e 23, né? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 1, dos versos 3 a 11, vai trazer também ali uma lista muito interessante. Ele resume o processo de crescimento cristão à maturidade espiritual, colocando as seguintes características que deve haver na vida do crente: diligência, fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor, segurança. Cada aspecto desse fruto e as virtudes listadas por Pedro é digno de um olhar mais apurado, um olhar mais detalhado por nós, juntamente com uma alta análise para ver até que ponto essas características são evidentes na nossa vida. Essas características são evidentes na sua vida? O fruto do Espírito, as virtudes listadas por Pedro, são encontradas na tua vida, meu irmão, minha irmã? O Espírito quer produzir isso em você. O Espírito também nos conforta, encoraja e auxilia de muitas outras formas. Ele é o Consolador, o Auxiliador. O verdadeiro conforto e segurança vem da permanência do Espírito de Deus na nossa vida, do Espírito de Deus em nós. Nós não precisamos ficar excessivamente preocupados com o que pode acontecer conosco. O Espírito de Deus nos dá a certeza de que tudo que acontecer será para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Certamente, como cristãos, nós podemos, vez ou outra, desanimar, mas é através do Espírito Santo que podemos enxergar a vida de um outro modo, de uma maneira diferente. Colocando uma palavra mais técnica, é o Espírito Santo que muda a nossa cosmovisão. Ou seja, o Espírito Santo age em nós e muda a nossa visão de mundo. O Espírito Santo nos ajuda no nosso crescimento espiritual. O Espírito Santo nos ajuda a viver uma vida de crescimento, de superação e também a transformar a nossa vida para que nos tornemos semelhantes a Jesus Cristo. Já mencionei isso anteriormente. Nenhum de nós, para vencer os pecados e falhas e obedecer totalmente a Deus, nós não podemos fazer isso sem a ajuda do Espírito Santo. É o Espírito Santo que age em nós. Se pudéssemos, por nossa própria força, por nossa própria vontade, modificar nossas atitudes, nós nos tornaríamos extremamente orgulhosos. Nós podemos até mudar algumas coisas, mas somente o Espírito Santo tem o poder de transformar, de mudar os nossos corações. É por isso que Paulo rogou à igreja de Roma: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, é através da presença e da ação poderosa do Espírito Santo que Deus transforma nossas vidas, que Deus renova nossas mentes. Se Cristo está em vós, e Ele está, se você é salvo em Cristo Jesus, você é um cristão. E através da presença, da influência e poder do Espírito Santo é que nós permitimos que Cristo viva em nós. Paulo descreve isso de uma maneira poética, mas muito assertiva. A Bíblia NVI vai dizer o seguinte: Gálatas capítulo 2, verso 20: estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aleluia! Paulo declara que agora vivia uma vida que não era mais sua e se entregou
a este Deus maravilhoso, porque a sua vida foi transformada pela pessoa de Cristo, pela ação do Espírito Santo. Então é assim que nós devemos agradar a Deus. O que Paulo está dizendo aqui eu vivo de maneira tal que eu imito ao Senhor. Eu imito ao Senhor Jesus. E a exortação que ele vai fazer aos Coríntios. 1 Coríntios capítulo 11, verso 1 sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, meus amados irmãos, nós precisamos olhar para estas verdades e aplicá-las na nossa vida. Nós não podemos ter sucesso em viver uma vida convertida de obediência a Deus e nos tornar semelhantes a Jesus somente por meio dos nossos próprios esforços. Para imitarmos a Cristo, devemos pedir a ajuda de Deus através do seu Espírito, para que possamos humildemente nos submetermos a Ele, obedecermos a Ele, manter os nossos pensamentos, atitudes e ações em sintonia com a sua palavra e com a sua vontade. Devemos permitir que o seu Espírito seja a força dentro de nós, dentro das nossas vidas, para produzir as qualidades do verdadeiro cristão, do verdadeiro cristianismo. Portanto, a glória e o mérito é de Deus, como diziam os reformadores, sola Deus glória. Finalizo com duas citações bíblicas. O apóstolo Paulo recomenda em Efésios 5,18: enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor. E depois, ele vai falar em 1 Tessalonicenses 5,23: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a presença e a atuação do Espírito Santo na nossa vida aqui, nos preparando para o dia da volta do Senhor Jesus, ou para quando nos encontrarmos com Ele. Termino perguntando a você, termino dizendo o seguinte, que devemos frequentemente nos questionar se estamos de fato sendo guiados pelo Espírito de Deus ou estamos resistindo a Ele. Você tem resistido ao Espírito Santo do Senhor ou você tem se deixado guiar por Ele? Se você se deixar guiar por Ele, tenha a certeza absoluta que a tua vida será transformada. Até aquelas áreas da sua vida que você imagina que é impossível ser transformada, ela vai ser transformada pelo Espírito Santo do Senhor. Deus te chamou, mas Ele não quer que você permaneça como você está. Ele quer que você se torne a imagem e semelhança do seu Filho amado, Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.